Corinthians, o clube que eu fui revelado. Estou motivado para jogar, para fazer o meu melhor. E acho que é isso, estou muito feliz. No dia em que o clube comemora 111 anos, William, com poucas palavras, desembarcou hoje cedinho por volta das 7 horas da manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O jogador foi direto ao Parque São Jorge, onde foi recebido pelos dirigentes do clube. Pelo pai, o seu Severino, que não conteve a emoção pelo momento do filho. E claro, com a tão esperada sirene, anunciando o retorno de mais um filho do terrão. William assinou com o Timão até 2023 e se tornou o 5º reforço da temporada. Ele se junta a João Pedro, lateral que foi anunciado oficialmente nesta terça-feira. Juliano, Roger Guedes e ao amigo Renato Augusto, com quem disputou a última Copa do Mundo na Rússia em 2018. Se por um lado o William desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos de forma tímida, poucas palavras, por outro lado tem uma nova contratação que vive um ótimo clima no dia a dia do CT Joaquim Grava. Roger Guedes fez o primeiro treino com bola nesta terça-feira e vive a expectativa de fazer a estreia com a camisa corintiana já na próxima terça-feira contra o Juventude na Neoquímica Arena. Roger Guedes é só alegria. Estou muito feliz de estar de volta no Brasil, primeiramente, e poder estar aqui no Corinthians. Então, onde eu conheço alguns jogadores já, estou me sentindo em casa, recebido muito bem pela torcida, por todos aqui dentro do clube também. Estou me sentindo bem e espero estrear logo agora. A tendência é que o jogador seja apresentado ainda esta semana. E como não disputa uma partida oficial há 8 meses, a saudade é grande para que o retorno aos gramados aconteça o mais rápido possível. Internamente, o jogador já se colocou à disposição de Silvinho para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. E como já foi registrado na CBF, contra o Juventude, pode ser relacionado e fazer a estreia na Neoquímica Arena. Se dentro de campo, o Corinthians curte o clima de 3 vitórias seguidas no Brasileirão, fora dele, os motivos para festejar continuam. Mais tarde, a partir das 19h10, uma grande live vai anunciar novidades ao torcedor. Uma delas, os novos patrocinadores do clube, que devem transformar a camisa do Corinthians como a mais valiosa do futebol brasileiro. Uma quarta-feira que começou animada, com o retorno de um ídolo, e que pode terminar ainda mais eufórica para fazer os corintianos sorrirem à toa. Há 2 meses, nem o mais otimista dos corintianos poderia imaginar um aniversário tão completo, tão recheado, com tanta fartura de jogadores, de reforços, de chegadas. E o William vem para coroar tudo isso. Então, Ronaldo tá impossível. Aliás, hoje, o Ronaldo não estará aqui no estúdio, mas será apresentado de outro lugar muito especial. Acho que você vai gostar. Denilson, chegada do William concretizada, a Fiel está realmente muito empolgada com ele, e daqui a pouquinho, até porque estava treinando na Inglaterra, não está há muito tempo sem jogar, sem fazer atividades físicas, então deve estrear logo. Eu imagino que vai ser assim no estilo até Diego Costa. Então, se o Diego Costa estreou depois quase um ano sem jogar, então... você imagina o William, né? Com esse profissionalismo, com esse comprometimento com a profissão que ele sempre teve. Muito legal ver o abraço do Severino, o pai dele, no filho, né? Da emoção de ver o filho voltar para um lugar onde ele foi conhecido e que o Corinthians deu toda a estrutura para ele se tornar o que ele se tornou. Óbvio que tem aí um esforço muito grande do atleta, mas é legal quando você entra num clube, o clube te dá todo o suporte para você evoluir como atleta. Ele evoluiu como atleta, como pessoa. Você vê a humildade do pai falando com a gente essa semana em relação à volta dele pro time do Corinthians. Não tinha uma questão financeira envolvida, porque ele abriu mão de um contrato milionário lá na Inglaterra para poder voltar ao time onde ele foi feliz, e que ele tenha muita sorte, né? É óbvio que o torcedor corintiano tem essa esperança de ver um segundo turno de Brasileiro com todos esses jogadores que foram contratados de qualidade. O William vem de um futebol extremamente competitivo, dinâmico. Pode ser que ele tenha algum tempinho aí para se readaptar ao futebol brasileiro, mas qualidade ele tem de sobra. Denilson Show, tô vendo a pesquisa ali, quero até comentar com você.
qual o objetivo do Corinthians, qual que ele pode atingir no Brasileirão ainda, e a gente colocou 4 opções. Rebaixamento não dá para falar, né? Acho que o Corinthians hoje já passou por esse caminho. Então, título Libertadores, pré-Libertadores ou Sul-Americano. O que me impressiona é que a empolgação é tão grande que o pessoal está votando em título, que hoje o Corinthians, para chegar ao título, ele teria que bater, só para a gente falar por cima, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino e Flamengo. Ou seja, esses times não poderiam mais pontuar e o Corinthians pontuando. Então tem que fazer as contas de uma maneira correta. Acho que não dá pra enganar o torcedor. O Corinthians não pode perder nunca mais e os outros times têm que perder tudo. Que eu acho bem difícil isso acontecer. Não, matematicamente até poderia, mas então pode ser que o discurso seja esse, né? Matematicamente dá. Da mesma forma que às vezes você pega o time de rebaixamento e fala, matematicamente dá, mas é real a chance de Libertadores. De Libertadores, eu acho muito real esse objetivo do Corinthians. Não estou falando nem de pré-Libertadores. Bom, Sul-Americana, muito menos. É muito real, palpável essa vaga diretamente na Libertadores. Hoje acho que o Corinthians ele se credencia, ele se coloca nessa briga pela vaga direta, porque a gente viu, por exemplo, o Grêmio, que caiu na pré-Libertadores esse ano e depois foi afundando, foi piorando na temporada. Acho que é importante um clube já entrar diretamente na Libertadores, porque você se prepara com mais calma, você faz uma pré-temporada mais tranquila também. Agora, a título, eu particularmente ainda não acredito. Já vi coisas malucas no futebol, mas acho que por ser somente agora, no começo do segundo turno, essa chegada de reforço, acho que o Corinthians está um pouquinho atrasado, só por isso. Talvez tivesse começado assim o campeonato, era outra história. Agora, a pesquisa continua título ali lá para cima, ó, e tá só subindo. Agora, a gente tem uma expectativa para esse jogo contra o Juventude, que acontece na terça-feira. Se o Corinthians já vai, por exemplo, colocar os seus reforços em campo, Renato Augusto, a cada jogo ele entra um pouquinho, Juliano já está jogando, mas aí Roger Guedes, esse sim, vem do futebol chinês, teve um imbróglio, mas é jovem, daqui a pouco está aí treinando, fez seu primeiro treino no Corinthians. Estava se cuidando, né, com personal particular, você vê que, enfim, pelo menos fisicamente não parece ter nenhum problema de peso, de percentual de gordura. Acho que é uma questão mesmo de jogar, de ter ritmo de jogo. O processo deve ser muito parecido com o que vem sendo o processo do Renato Augusto, né? Um jogador que também ficou algum tempo parado sem jogar. Fez ali um trabalho físico individualizado. Com o Roger deve ser da mesma forma. E essa questão de você entrar no segundo tempo, jogar 15, 20, 25 minutos, 3, 4, 5 jogos e aí, enfim, fazer parte da equipe titular. Pois é, e a gente vê também que outros reforços chegaram, como o João Pedro, mas aí já é para ser reserva do Fagner. O Fagner, aliás, é outro que está voltando a treinar, estava com problema na panturrilha, já está melhorando. Outro reforço caseiro para o Corinthians, enfim. E é bom jogador, viu? O João Pedro é bom jogador, lateral muito bom. Já passou pela Chape, Palmeiras, Bahia, rodou bem, estava no futebol português, não é? Já já a gente vai para a Neoquímica Arena, tá com uma festa daquelas, não é? Não dá para fazer aglomeração, não dá para juntar tanta gente, mas o espírito é muito legal. A torcida corintiana tem que comemorar esses reforços, esse momento de expectativa e também de vontade que as coisas mudem, o patamar, o que seja, o nível. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Ronaldo Giovanelli daqui a pouquinho, Edilson Capetinho, que são representantes corintianos da história do Corinthians. Agora, seleção brasileira, falando em Neoquímica Arena, daqui a pouquinho o Brasil joga por lá com...